Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos refletir no texto de Jeremias, capítulo 33, quando o profeta ouve do Senhor esse verso tão conhecido: clame a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Depois de Jeremias chamar o seu povo ao arrependimento e esse relacionamento com Deus, porque o seu povo estava envolvido com idolatria, com os deuses das nações ao redor, deuses que tinham mãos, mas não podiam tocar, não podiam ajudá-los no momento de dificuldade, deuses que tinham pés, mas não podiam se mover, deuses que tinham boca, mas não podiam se falar, eram apenas ídolos criados por mãos de homem. Ele tem esse relacionamento com o próprio Deus, que nos chama hoje também a clamarmos a Ele, seja um motivo de oração, seja uma declaração de sua ação de graça, seja o que for que você tiver que comunicar ao Senhor. O Senhor é aquele que está pronto para ouvir o seu clamor hoje, e Ele promete, tanto nesse texto como em todas as Escrituras, que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. Se nós clamarmos ao Senhor, nós vamos ouvir dele as suas respostas. E há tantos testemunhos, mesmo de pessoas que, na dúvida da sua fé sobre quem Deus é, se de fato a fé, a espiritualidade se manifesta como nós acreditamos, há pessoas que na dúvida clamam ao Senhor até mesmo por uma revelação dele e têm testemunhado da sua experiência com Deus, porque o nosso Deus é um Deus pessoal, que fala conosco, que nos instrui na sua palavra, que nos dá sabedoria, que opera milagres. É o mesmo Deus que fez no passado, na época de Jeremias, e que faz hoje também. Então nós te convidamos hoje a clamar ao Senhor em favor das nossas famílias. Antes nós vamos pedir ao Espírito Santo entendimento, vamos fazer a meditação nesse texto de Jeremias 33, e ao final dessa leitura, queremos eu e a Rafa, juntamente com você, clamar ao Senhor, apresentar nossas famílias, nossos motivos de oração, sabendo que Ele vai nos responder. Essa é a promessa. Sim, então vamos orar pedindo essa bênção, que nós possamos receber de Deus, ter revelação da palavra dele nessa manhã. Pai, muito obrigado. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que fala conosco e que quer se revelar a nós a cada dia mais. Ajuda, Pai, nós estarmos conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. É isso que nós queremos na nossa vida, é isso que nós queremos, aprender mais de Ti e receber, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então fale conosco nesse tempo devocional tão breve que nós temos aqui, mas que esse tempo possa ser, Pai, forte e transforme a nossa vida. Amém. Que a Tua palavra, que ela diz, na palavra diz que a Tua palavra ela é lançada e ela cumpre o efeito, ela cumpre o propósito para qual ela foi lançada. Então, Pai, que os Teus propósitos se cumpram em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, Jeremias 33, uma promessa de restauração. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Observe então que Jeremias, que não havia se casado, o Senhor lhe disse que não se casasse, que não tivesse filhos, porque o que estava prestes a acontecer na sua terra e com a sua geração era algo extremamente triste e desastroso. Então, com a sua vida, Jeremias profetizou, vivendo uma vida bastante solitária, e nesse momento ele havia sido preso, porque os líderes políticos e religiosos não aceitavam e nem queriam que Jeremias entregasse as palavras que o próprio Deus o havia enviado e comandado para entregar. Preso então, ele ouviu do Senhor: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres, dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto,
por causa de toda a sua maldade. Então observe que o contexto em que Jeremias ouve, clame a mim e eu te responderei, é um contexto de tristeza, um contexto de lamento e de destruição. Mas o Senhor está encorajando o profeta a buscar do Senhor o que há além disso. O que o Senhor pretende fazer depois desse cerco da Babilônia, dessa destruição da cidade de Jerusalém. O Senhor tinha coisas maravilhosas a anunciar a Jeremias. E algumas dessas intenções, esses planos de Deus, nós lemos neste capítulo mesmo. Verso 6. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e eu os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então, em Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que eu faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Amém. Verso 10. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor, porque ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Amém. Eu amo essa expressão que diz na Bíblia de mudar a sorte. Amém. Que Deus é esse Deus que vem realmente e muda a nossa sorte. O que parece improvável, Ele vem com o poder dEle, com a transformação, com a reconstrução, com a restauração que só Deus pode fazer. Ele muda a nossa sorte. Amém. E no verso 12 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos, em todas as suas cidades, tanto nas cidades dos montes de Cefalá, do Neguebe e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá. Novamente passarão ovelhas sob a mão daqueles que as conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Essa é uma promessa do Messias de Israel, que viria para trazer salvação a todos os povos, falando do próprio Jesus, como descendente de Davi. Farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi, e ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Nós lemos sobre isso alguns dias atrás, quando o Senhor se apresenta como o Jeová, o Yahvé Tsequenu. O Senhor é a nossa justiça. E esse é o mesmo nome pelo qual a cidade de Jerusalém, seu povo, também seriam conhecidos. Porque assim diz o Senhor: Davi, aqui fazendo uma referência não a Davi, o rei que já havia morrido, mas a Jesus, que viria como descendente de Davi. Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes, que são levitas, deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam num tempo que está determinado para vocês, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E neste caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada
a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como as areias das praias do mar. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido, fazendo menção aqui a Judá no sul e Israel no norte. Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram como nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes, para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele faz menção aos patriarcas para lembrar que essa promessa, esse compromisso de Deus com a nação de Israel, para através de Abraão abençoar famílias de todas as nações, é algo que Deus já vinha desde gerações antigas, não dependia daquela geração. Deus já tinha firmado uma aliança eterna com Abraão, com Isaque e com Jacó. Depois renovou essa aliança com o rei Davi. E conclui o capítulo dizendo: eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Amém. Então, quando Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas ou insondáveis que você não sabe. Jeremias estava preso em um contexto de grande desgraça ao redor da sua terra e naquela geração. E a palavra do Senhor, quando nos chama a clamar a Ele, é porque Ele quer revelar que há mais. Quando nós clamamos ao Senhor, mesmo antes das circunstâncias serem mudadas ao nosso redor, no nosso interior nós já podemos desfrutar da sua paz, da satisfação, da alegria, do júbilo, como diz nesse texto, da presença de Deus. Porque, como nós já lemos em Jeremias 29, o plano do Senhor era disciplinar aquela geração de Jeremias, mas em seguida Ele traria paz, Ele traria prosperidade. A promessa dele era de um futuro bom para o seu povo. Então, independente das circunstâncias que te cercam, independente do que essa pessoa por quem você deseja orar conosco agora esteja atravessando, más escolhas, seja o que for, vamos clamar ao Senhor, porque a promessa dele é de que ele nos responderá. Amém. Graças a Deus. Ele é o Deus que pode restaurar, pode renovar, pode transformar. A gente repete isso porque é a verdade da palavra de Deus. Sim. E nós confiamos, ainda que pareça que vai tomar muito tempo. Quantas vezes nós vemos pessoas que oram por muitos anos, outras oram por pouco tempo e acontece tão rápido. Mas nós não podemos deixar de crer, de confiar nos planos e promessas de Deus para as nossas vidas, nossa família, nossos filhos, talvez um parente querido que você tenha ou um amigo querido. Então, que nós possamos orar e pedir essa compaixão de Deus, assim como no final fala que Deus mudaria a sorte dele por causa da compaixão. Amém. Então, o nosso Deus é um Deus, sim, justo, que ele faz justiça, assim como ele mostrou, ele disciplina, mas ele é um Deus também que ele tem compaixão e prazer em abençoar os seus filhos. Graças a Deus. Vamos orar, coloque diante do Senhor seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos orar com você e pela sua família agora. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Pai, nós te louvamos, o Senhor que é a nossa justiça, sim, Deus Pai, que nos chama para clamar ao Senhor com a promessa de que do Senhor teremos a tua resposta. Sim, olhamos para o Senhor nesse dia, com ações de graças, reconhecendo que o Senhor reina no seu trono, o Senhor que criou e sustenta todas as coisas é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Nós te louvamos, te damos graças, Pai, sim, por nos sustentar e cuidar das nossas vidas até aqui. E eu e a Rafa também apresentamos ao Senhor agora nossos corações, nossas necessidades, Senhor, colocamos a nossa família diante do Senhor. Amém, e oramos por todos aqueles que estão orando conosco. Amém, através dessa ministração, seja ouvindo o áudio dessa ministração ou assistindo esse vídeo. Colocamos diante do Senhor, Pai, o clamor do coração deste homem e dessa mulher, sim, pedindo Senhor, que o Senhor contemple, Pai, cada nome mencionado diante do Senhor, os cônjuges, os filhos, os netos,
os amigos, familiares, entregamos em Tuas mãos, Pai. Amém. Cada Amém. causa, Essas cada pessoas, assunto, Pai. Pai, difícil, situações impossíveis, assuntos que têm sido motivo de desesperança, de desespero talvez, Pai, até mesmo de pensamentos de suicídio para alguns. Nós colocamos diante do Senhor as nossas causas, clamamos ao Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos ouve e que nos responde. Amém, Deus que Senhor, muda a Tu nossa és. sorte, Sim, Deus que Pai, em nome de restaura, Jesus. Deus que nos promete um futuro e uma esperança. Amém, Traga a Senhor. Tua luz, Pai, para iluminar os nossos passos e Sim, nos meu Pai, direcionar em nas nome de escolhas Jesus, e nós decisões que precisamos temos de diante Ti. de nós no dia de hoje, das menores às maiores. Traga, Pai, as revelações, os milagres de que precisamos. Opera as Tuas maravilhas, Pai. Eu e a Amém, Rafa Senhor. entregamos sob os Teus cuidados cada motivo de oração em nome, Sim, cada Senhor. pessoa que ora conosco agora, pedindo que o Senhor renove, Pai, a esperança, a alegria, o ânimo, como lemos nesse texto, em cada coração. Dê, Pai, graça para persistir os próximos passos, mesmo sem compreender, mesmo sem ver ainda a mudança acontecendo, mas sabendo que o Senhor é fiel e cumprirá para conosco o seu bom propósito. Ajuda-nos, Pai, a fixarmos os nossos olhos no Senhor. Sim, Pai, e pela ajuda-nos fé, a olhar Pai, para Ti. persistirmos e insistirmos, Pai, porque o Senhor é fiel. E nós Obrigada, entregamos Pai, pela nossas Tua causas ao fidelidade, Senhor, pelo Teu nossa amor. família, nosso futuro e tudo que toma o nosso nome. Oramos com ações de graças e com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um Graças dia a Deus. muito abençoado. Nós Sim, amamos sim. estar aqui com vocês e que Deus possa vir realmente mudando a sua sorte, mudando a sorte da sua Assim família, seja. ou de um amigo, uma amiga querida, de um ente querido, né, meu amor? Deus abençoe sua família. Muito obrigado por compartilhar essa ministração com alguém da sua família ou algum amigo de quem você se lembra agora e por participar conosco. Nós te agradecemos e amamos vocês. Um abração e